Preste atenção nesses 5 pecados que têm afastado muitas pessoas de Deus, levado nossos irmãos para o inferno. E isso principalmente porque muitas pessoas não sabem que essas práticas são pecados, ou pior, sabem que são pecados, mas querem justificar os seus erros. Não, Flávio, não é bem assim. Não podemos ser tão radicais. Hoje em dia todo mundo faz desse jeito, o que é que tem? São enganadas por Satanás. Então fique atento para você não ser mais um. Ouça a verdade do Evangelho de Jesus e não viva pelas máximas do mundo. O mundo não é de Deus. O mundo quer te enganar. As pessoas que estão no mundo não herdarão o reino dos céus e você não pode estar nesse meio. E a primeira prática que, infelizmente, muitas pessoas cometem, inclusive católicos, é usar biquíni, usar sunga na praia, expor totalmente o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a mesma coisa vale para as roupas de academia, cada vez mais imorais. Não estou sendo puritano, isso é uma coisa lógica. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, raciocine aí na sua casa. Qual a diferença de você me vir de cueca ou de sunga? É a mesma coisa, a única coisa que muda é o tecido. Uma é de pano, a outra é própria para banho. E o lugar. Aqui eu estou no meu escritório. Em outra ocasião eu estou rodeado de areia, de água, ou na piscina, ou na praia. Mas a exposição do meu corpo é a mesma coisa. E você, minha irmã, que me assiste, já imaginou eu chegar na sua casa, tocar na campainha da sua casa e você me receber de calcinha e sutiã? Que absurdo, que pouca vergonha, que falta de respeito você tem comigo, que falta de caridade. E qual a diferença? É uma coisa visível. Satanás, ele engana tanto as pessoas, coloca uma venda tão, sabe, nos olhos das pessoas, que as pessoas ficam cegas, não conseguem ver o óbvio. Que biquíni é a mesma coisa de calcinha e sutiã, sunga é a mesma coisa de cueca. Você está expondo o seu corpo e levando outras pessoas ao pecado. Nós, seres humanos, isso é fato. Quem não quer ver estrela não olha para o céu. Não é bem assim, não. Você é um sinal, eu sou um sinal, nós somos que apontamos ou para o céu ou para o inferno. E quando você se veste dessa forma, totalmente imoral, você está sendo um canal de condenação para as pessoas. Isso é gravíssimo. Mas como eu disse, infelizmente, Satanás, ele cega as pessoas e elas deixam de ver aquilo que é óbvio. E isso vale tanto para a praia quanto para a academia. E nesse sentido eu quero ler com você 2 passagens. Primeiro está em Gálatas 5, a partir do versículo 13, que nos diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E eu faço questão de começar com esse versículo, porque muitas pessoas, quando eu ensino sobre essa questão da pureza, do biquíni, da sunga, da roupa de academia, imoral, que leva as pessoas ao pecado. Mas Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu o livre-arbítrio, sim, claro. Vós fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns dos outros. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, que é o esfrega as relações íntimas fora do matrimônio; impureza, que é justamente isso que eu estou falando com você; bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. E na Bíblia, você que conhece minimamente as Sagradas Escrituras, alguma vez você já viu Deus, o Espírito Santo, brincando? Não, vou fazer uma piadinha. Estou dizendo isso, mas não é bem assim. Não precisa levar tão a sério. Você que já leu qualquer trecho da Bíblia, onde Jesus usa de ironia,
faz piadinha? Ou Jesus é sério? O Espírito Santo é sério? As Sagradas Escrituras são sérias? Então, quando o Senhor nos fala isso e diz que quem pratica essas obras não herdará o reino de Deus, isso é verdade, isso é seríssimo. Não é brincadeira. Escolha de que lado você está. E a segunda passagem que eu quero ler com você está em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, que você também já conhece com certeza, diz assim: Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm. Ai daqueles, melhor lhe seria que lhe fosse atada em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar, do que levar para o mal um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Então, com o seu vestir, você é sinal que aponta para o céu ou aponta para o inferno. E não venha usar de ironia, de hipocrisia. Nossa, Flávio, não é? Também posto sobre isso e muitas pessoas logo respondem: eu vou ter que ir à praia como? De burca, que é aquela roupa ali que os islamistas, as mulheres, né? Fica só o olhinho de fora. É assim que eu tenho que ir à praia? Que absurdo! E eu, então, eu sou homem, eu vou à praia de terno? Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser hipócrita. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Existem inúmeras formas de você se vestir de forma elegante, de forma atraente, bela, sem ser imoral, sem ser indecente, tanto para mulheres como para homens. Então, cuidado. Os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles por quem eles vêm. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar do que levar para o mal, para o pecado, um só desses pequeninos. Segundo pecado que muitas pessoas cometem, infelizmente, e fazem às vezes até sem perceber e querem justificar, que é o pecado da maledicência, a fofoca. E aí, como eu disse, né, para muitas pessoas você vai ali esclarecer sobre esse pecado terrível, que é contra o quinto mandamento. O quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Quando eu falo mal de uma pessoa para outra, eu estou matando a reputação, a imagem daquela pessoa. É pecado grave, da maledicência. E aí você fala com as pessoas: não, mas eu não estou fazendo fofoca, eu só estou comentando. Você já ouviu isso, sim ou não? Só estou comentando, aqueles justificar. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa armadilha de Satanás. Se você tem algo para falar, fale com a pessoa. A pessoa fez algo que você julga ser errado, você viu que ela não deveria ter aquele tipo de comportamento, fale com a pessoa. Tudo que passar disso é pecado. Tudo que passar disso não vem de Deus. Você não pode falar de uma pessoa para um terceiro. E aqui eu quero ler com você também, está na palavra, a esse respeito. Siga aqui, ó. Jesus nos traz todos os ensinamentos. Siga o que Jesus nos traz e não tem erro. Se nós seguirmos os ensinamentos de Deus, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, aquilo que a igreja nos ensina, não tem erro. Você está no caminho certo. Basta você obedecer aquilo que Deus nos ensina. E aqui está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, o passo a passo certinho para você agir nessa circunstância. E diz: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Só vocês dois. Alguém fez algo contra você, vá e converse com aquela pessoa. Nada de ficar falando com terceiros. Você tem que falar com aquela pessoa e só vocês dois, sem ninguém por perto. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma consigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano.
Você percebeu aqui nessa passagem como que muda totalmente o intuito, o objetivo, o foco da conversa? Porque, vamos lá para um exemplo. Alguém fez algo de ruim contra mim. Eu não falo como pessoa, eu falo como terceiro. Com o intuito de denegrir a imagem da pessoa, de prejudicar a imagem da pessoa e de me justificar, de me colocar como a vítima, o pobrezinho. Não! Fulano de tal tá fazendo isso, olha só, não presta. Talvez eu nem use esses adjetivos, mas o simples fato de eu contar para um terceiro os erros, os defeitos da outra pessoa, eu já estou trazendo essa consequência má. Agora aqui, a partir da leitura que eu acabei de fazer com você, o objetivo é ajudar a pessoa para que ela saia do erro. Olha como que muda totalmente. Então eu vou conversar com ela. Meu irmão, olha só o que você fez. Isso que você fez não está certo. Por isso, por isso, por isso, por isso. Só nós dois, sem plateia, para que a pessoa não fique constrangida, para que ela não seja humilhada. É caridade. Eu estou esclarecendo a pessoa. Mudei totalmente o objetivo. Se ela me ouvir, ótimo, terá ganho seu irmão. Se não, chame 2, 3 pessoas, não para fofocarmos entre nós, mas para falarmos com ela, diretamente com ela, para que, quem sabe, ela ouvindo 2, 3 pessoas caia em si. Nossa, realmente eu estou errado. Realmente isso que eu fiz não é certo. E por fim, se não me ouvir, não ouvir as 2, 3 pessoas, diga à igreja. De alguma forma, se isso for possível, para o padre, o diretor espiritual, para que ajude a resolver essa situação. Mas olha só como que mudou totalmente o foco. Quando eu falo mal de alguém para outra pessoa, ou estou só comentando, comento com uma outra pessoa, aquela que é o foco da conversa será prejudicado. Ó. 5º mandamento, não matar. Estou matando a reputação da pessoa. Quando eu falo com ela, o intuito é diferente. O intuito é ajudar, é corrigir, para que ela saia do erro, para que ela melhore. Então, cuidado. Maledicência é um pecado grave. Não caia nessa armadilha de Satanás. E a outra questão, também muito séria, muito grave, e que infelizmente nós vemos muito por aí, é a questão do abandono, do descaso com os pais na velhice, principalmente. Nós temos aí o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Mas, para além disso, também quero ler com você o que está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 8, que diz: quem se descuida dos seus, e principalmente nos da sua própria família, em especial seu pai e sua mãe, é alguém que negou a fé, pior que um pagão. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos seus da própria família, em especial o pai e a mãe, é alguém que negou a fé, pior que um pagão. E infelizmente, como nós vemos isso, infelizmente, coisa que eu mais recebo aqui é pedido de oração de filhos que têm irmãos afastados dos pais. Nossa, Flávio, reze por mim, pela minha família. Minha mãe está doente e eu cuido dela sozinho. Meus irmãos, eu tenho 3, 4 irmãos, não querem nem saber. Só querem saber quando morre, não é? Aí vem a briga pela herança. Isso é pecado grave. Isso é pecado grave. Não importa a sua realidade, é difícil para todos. Os nossos pais, assim como nós, quando chegarmos ali na idade avançada, se chegarmos, se Deus nos der essa graça, não teremos as mesmas condições físicas e mentais que temos hoje. Teremos as nossas limitações também. E se você não agir com caridade, nesse momento que eles mais precisam, que tipo de pessoa é você? Lembro que eu falei ainda há pouco no princípio desse vídeo. Nós não podemos nos comportar como todo mundo. O mundo não é de Deus. A própria palavra nos fala, o mundo jaz no maligno. Sob o domínio do mal, nós temos que ser diferentes.
E se eu não sou capaz de cuidar do meu pai, de cuidar da minha mãe, mesmo que eles tenham as suas limitações, que tipo de pessoa eu sou? Alguém que negou a fé, pior que um pagão, pior que um descrente, como está aqui. Então, cuidado, não faça isso. Você tem na sua família, e aqui eu citei pai e mãe, mas claro, né? Avós, tios. Claro que não dá para você cuidar de toda a sua família, mas naquilo que te cabe, naquilo que é próximo a você, que está no seu alcance, faça a sua parte. Faça a sua parte para que quando essas pessoas forem ter com Deus face a face, ou você for chamado por Deus, você esteja com a consciência tranquila e não esteja com esse remorso. Porque aí depois que morre vem o remorso. Ai, meu Deus do céu, nossa, por quê? Você foi embora, agora não dá mais tempo de fazer nada, não é? Então, enquanto dá tempo, faça a sua parte. Por fim, os últimos dois pecados, que assim como os três primeiros, muitas vezes passam despercebidos para muitas pessoas que não conseguem enxergar o mal por trás daquilo que está acontecendo. Pensam que não tem nada a ver, não tem tanta importância assim. São enganadas por Satanás. Quarto pecado, consentir com cenas imorais, com palavras imorais nas cenas dos filmes, séries, novelas, etc, etc. Infelizmente, nós hoje vivemos numa realidade onde se legalizou a impureza, se normalizou ser imoral. Antigamente, e não tão antigamente assim, porque eu não sou tão velho assim, na minha juventude, por exemplo, você tinha ali as classificações dos filmes. Classificação 14 anos, 16 anos, você podia assistir tranquilamente. Um filme ou outro, acima de 18 anos, você via aqui ou acolá uma cena imoral, uma palavra imoral. Mas hoje é um absurdo. Você pega muitas vezes filmes para 14 anos, 16 anos, 12 anos, com cenas absurdas. E você não tem como prever o futuro. Eu, quando sobra tempo, que é raro, gosto de assistir uma série, um filme. Gosto muito de filmes policiais, de investigação. Naqueles raros momentos que eu tenho livre, eu assisto. E, obviamente, estou assistindo pela primeira vez, não consigo saber o que vem pela frente. Eu não tenho dom de prever o futuro. Então, estou ali muitas vezes e aparece, do nada, uma cena imoral, uma palavra, um palavrão. Apareceu? Eu vi? Foi pecado? Não. Eu não consenti. Por quê? Porque imediatamente eu desligo, eu mudo o canal, eu tiro daquele filme, não suporto. Não é para isso que eu estou aqui, para contaminar o meu coração, os meus olhos, o meu inconsciente com imoralidades, com palavras que não são agradáveis a Deus. Então eu ver a primeira vez não é pecado, porque eu não consigo prever o futuro. Não sei o que vem pela frente. Agora eu não posso consentir. Estou ali assistindo um filme, uma série. Aí um casal foi para a imoralidade. E eu continuo vendo. E eu continuo assistindo. Não tem nada a ver. Deixa para lá. O que tem isso? Daqui a pouco termina. Eu estou pecando. Pecado grave contra o sexto mandamento, contra a castidade. E muitas pessoas acham que não tem nada a ver. Você está contaminando, como eu disse, o seu coração, os seus olhos, o seu inconsciente. E aí depois, como fruto disso, vai ficar pensando só o que não presta. Aquilo vai se tornando realidade na sua vida, até porque o nosso cérebro não consegue distinguir o que é a realidade e o que é ficção. Por isso, por exemplo, que quando você assiste um filme de terror, você fica com medo. Apesar daquilo só estar acontecendo na telinha. Não está acontecendo de fato. E além de estar acontecendo só na tela, você sabe que é um filme.
mas o seu cérebro não consegue distinguir. A mesma coisa quando você vê uma cena imoral. Pessoas têm filmes, pelo amor de Deus, que é um palavrão atrás do outro. É um xingamento atrás do outro. Não assista. Não assista. É pecado grave. Você está atraindo contaminações para si. Não seja relativista. Ah, todo mundo faz assim. Deixa de ser tão careta. Deixa de ser puritano. Isso não é ser careta. Isso não é ser puritano. Isso é ser fiel. Isso é ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser católico. Se eu quero ser católico, eu tenho que seguir aquilo que ensina nosso Senhor Jesus Cristo, sem fazer adaptações. Você ouviu o que eu li com você em Gálatas? Vós fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto. Não usei da liberdade como pretexto para fazer essas porcarias aí. Então, cuidado com esse tipo de pecado que muitas vezes passa despercebido para as pessoas. E o quinto pecado que também muitas pessoas, tem nada a ver. Não, isso aí é nada demais. É sair da Santa Missa antes da bênção final. O que, Flávio? Sair da Santa Missa antes da bênção final é pecado? Sim. Naqueles dias de preceito. Claro, em qualquer dia você deve participar da Santa Missa toda. Mas nos domingos e demais dias de preceito do ano, você tem a obrigação de participar de missa inteira. E missa inteira é do sinal da cruz inicial até a bênção final. É esse trecho, esse período que é a Santa Missa inteira. Então, se você voluntariamente sai da Santa Missa antes da bênção final, você não participou de missa inteira. E se você não participou de missa inteira nos domingos e demais dias de preceito do ano, você cometeu pecado grave. E quando as pessoas tratam isso com indiferença, comungam, que ainda é pior, e logo depois da comunhão vão embora, ou na hora dos avisos, não, estão falando demais, já passou de 1 hora, eu vou embora. Faz ali o sinal da cruz de qualquer jeito e vai embora. Não participou de missa inteira, pecado grave. Então não saia da Santa Missa antes da bênção final. A Santa Missa só termina com a bênção final. E aí depois, claro, o sacerdote ele vai sair do presbitério por uma questão de etiqueta, de educação. Eu espero o sacerdote sair do presbitério para depois eu ir embora, mas isso é uma questão de etiqueta, de educação. A Santa Missa termina com a bênção final. Não saia da Santa Missa antes desse momento. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, esses 5 pecados que eu trouxe para você. Você já conhecia todos eles? Já havia refletido sobre isso, sim ou não? Me conte aqui nos comentários, por favor. E me conte qual deles ou o que você mais gostou de aprender. O que é que te chamou mais atenção nesse vídeo? Conte para mim aqui, por favor, nos comentários. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Como eu falei no princípio e repeti diversas vezes, muitas pessoas caem nesses pecados, muitas pessoas vivem afastadas de Deus porque não sabem. Falta catequese. Você concorda comigo? Tenho certeza que a nossa catequese é muito falha, muito simples, muito fraca. Então estamos aqui para isso. Por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para que os nossos irmãos e irmãs também aprendam essas informações muito importantes. Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.